Lazer, descanso e abstinência, página 127 até a 129. Você sabe que a saúde é nosso maior tesouro. E hoje a gente vai falar sobre algo que nos deixa bem, completo, igual esse Beach Mode aí que tá com a bateria completa. E sabe o que é? Lazer, descanso e abstinência. Vamos pensar em cada um. Lazer é fazer o que gosta, ter um tempo para fazer coisas boas, saudáveis, fazer um piquenique, brincar com animaizinhos, olhar a natureza. Descanso é poder dormir o necessário para repor as energias, para o cérebro ter tempo de descansar. E a abstinência é a escolha do que você faz ou deixa de fazer em benefício da sua saúde. Nós somos seres inteligentes e temos o poder de decidir as coisas. Deus deu isso para nós, que é o livre-arbítrio. Você pode escolher o que deve fazer. E se você usar a sua inteligência, você vai ver que tem coisas que você não deve fazer, não deve comer, não deve beber, não deve usar. E quando você escolhe, você faz a abstinência, você deixa de usar determinados produtos. Mas isso é para o seu bem. Vamos estudar sobre esse assunto? Aí temos na página 126 dois tipos de comércio. A parte de cima é um tipo de farmácia. Está escrito lá remédios, tem o balconista da farmácia e uma pessoa fazendo uma compra com vários medicamentos. E embaixo tem um outro tipo de comércio, é uma loja que tem produtos mais naturais. Olha lá, tem produtos diversos, bolas, produtos de higiene, frutas, ali ó, uma garrafinha de água na mão da menina. Então agora vamos responder. Quais são as diferenças entre as duas farmácias? Quer dizer, os dois vão vender algum tipo de produto para tratamento. Qual é a diferença? Farmácia de cima é também chamada de drogaria, onde são vendidos drogas. Nossa, prof, mas você tá falando assim? Sim. O que é uma droga? Droga é um tipo de substância que vai matar algo. A diferença dos produtos que tem na farmácia é que eles são testados e vem escrito a quantidade certa que você pode ingerir para matar só o que está te fazendo mal. Vamos supor que você está com uma infecção e essa infecção é por causa de um bichinho, uma bactéria. Você vai lá e compra um antibiótico, você vai ingerir aquela substância e ela vai matar a bactéria. Às vezes, até as células do nosso próprio corpo que estão em volta daquela bactéria. Para quê? Para o seu corpo se livrar daquela doença. Tem uma doença muito terrível, que é o câncer. O câncer é uma doença em que as células do nosso corpo perdem o controle e começam a crescer desorganizadamente, de formato irregular. Então, não é bom aquilo pra gente. Quando a gente faz um tratamento para o câncer, a gente toma um veneno, que seria esse remédio, para matar aquelas células que estão com defeito. Claro que isso vai ser ruim para algumas outras células que estão em volta, mas ele funciona porque ele mata aquelas que estão crescendo desorganizadamente. Isso pode acontecer com outros tipos de remédio. Existem também vitaminas, lógico, outros tipos de substâncias vendidas na farmácia. Mas quando você pensa em remédio, você pode pensar que aquilo ali, ele não vai ser só com coisas boas. Sempre tem algum efeito colateral, quer dizer, alguma coisa que acontece de ruim para o seu corpo. Em compensação, na parte de baixo, quando a gente compra esse outro tipo de remédio, que são remédios naturais, como frutas, verduras, água, manter uma boa higiene, praticar exercício,
São remédios naturais que, em geral, não têm efeito colateral. A não ser que a pessoa desenvolva uma alergia, outro tipo de coisa. Mas, naturalmente, vai só fazer bem. Então, a pergunta: quais são as diferenças entre as duas farmácias? É que na de cima, você está comprando o remédio que é uma droga regulada, uma droga controlada. E embaixo, você está adquirindo um produto que foi dado pelo nosso criador para manter a nossa saúde. Em cima, você trata um problema. E embaixo, você se mantém saudável. A questão número 2. Água, frutas, vegetais, atividades físicas podem ser considerados remédios? Pode. A gente viu no capítulo 7, agora esse comecinho do capítulo 8, que são os remédios da natureza. Se a gente fizesse as coisas certas, provavelmente a gente nem ia ficar doente, né? Claro que a gente é humano, vive num mundo cheio de coisas ruins, de pecado e que tem a morte. Mas se a gente fizer as coisas certinhas, a gente tem mais chance de ser feliz. Questão 3. Qual das farmácias oferece remédios mais baratos? Gente, claro que tem remédio barato na farmácia. Tem até uns remédios que são chamados remédios populares, que o governo paga uma grande parte do remédio e a gente vai lá na farmácia e pega ele quase de graça ou de graça. Mas esses remédios, por mais que o valor a ser pago não é tão alto, ele tem o problema do efeito que ele traz junto com a cura. Já embaixo, além de ser um remédio para a nossa saúde e nos traz a nutrição, quer dizer, nos alimenta, ele ainda é um remédio que vai dar mais vigor. E se a gente comparar, tem remédios na farmácia muito caros. Tem remédios que a gente chama de alto custo. E as frutas, verduras, não são tão baratinhas, mas também não é tão caro assim, né? Se a gente escolher direitinho, fazer uma compra direito, a gente pode sair no mercado com vários produtos bons e não gastar tanto. O problema é que às vezes a gente se empolga, né? Então, quando for com a mamãe, fica pedindo não coisas do mercado. Lembra que você tem que ser sábio, usar sua inteligência para poder fazer boas escolhas, tá bom? Por que nas imagens as pessoas escolheram remédios diferentes? Em cima um homem está cheio de tipo de medicamento e embaixo a mulher pegou frutas e água. É por causa da maneira que eles enxergam a vida. Embaixo a mulher está saudável, ela vai manter a saúde. E em cima o homem está doente, ele tem que tratar um problema, né? Se a gente sempre se manter saudável, mais fácil a gente não precisar ir na farmácia. Leitura agora da página 127. No capítulo anterior, vimos que a alimentação equilibrada e natural, a atividade física, a água limpa, o ar puro e a luz solar ajudam a prevenir e curar muitas doenças. A seguir, conheceremos outros remédios naturais igualmente importantes. Então, nessa página a gente vai ver sobre o lazer e o descanso. Todos nós temos um passatempo predileto. Há pessoas que gostam de viajar, brincar com os colegas, ler bons livros, ouvir música, etc. Essas e muitas outras formas de lazer proporcionam diversão e bem-estar, contribuindo para a boa saúde. Depois de realizar tantas atividades ao longo do dia, precisamos descansar. É muito importante dormir no mínimo 8 horas a cada noite, para que tenhamos uma boa noite de sono. O quarto precisa ser limpo, agradável e tranquilo, e a cama confortável. Vários estudos científicos já demonstraram que o tempo adequado do sono tem efeitos positivos sobre a saúde. Um fato interessante é que as pessoas que dormem bem aprendem com mais facilidade. Além disso, o sono também coopera para a segurança do indivíduo,
pois quem descansa o suficiente se mantém mais atento e evita acidentes. As pessoas que dormem bem aprendem com mais facilidade. Todos nós temos passatempo predileto: viajar, brincar, ler, ouvir música. Depois de realizar tantas atividades, precisamos descansar. É muito importante dormir cedo e no mínimo de 10 horas por noite para a sua idade. Olha lá, se você obedecer a mamãe e dormir no horário certo, não pode ser muito tarde da noite, porque no começo da noite a gente produz alguns hormônios importantes para o crescimento, principalmente quando a gente é criança. A gente vai conseguir descansar e durante o sono a nossa mente, ela se organiza. E daí no outro dia a gente acorda bem disposto para novas aprendizagens e aventuras com várias brincadeiras. Vale a pena, não vale? Descanse, dorme corretamente, não fica brigando com a mamãe. E outra coisa, gente, não pode ficar usando o celular perto da hora de dormir. O celular faz o sono ir embora. Se você quer fazer alguma coisa, ouça uma música bem suave, ou ouça uma história narrada, que isso daí até pode ajudar a dormir. Mas ver desenho, ver outros programas, não ajuda não. Exercício 1. Observe as imagens e responda às questões a seguir. Olha, o menininho tá ali jogando com o tablet e no outro dia ele tá lá parado com o olhinho pequeno. Só que olha que interessante, na primeira foto em que ele está ali, né, primeiro desenho que ele está ali jogando com o tablet, tem um horário na parede. Lembrando que o dia termina meia-noite, no nosso caso, da nossa contagem, e ali já são 23h30, meia-noite é 24. Então, falta só meia hora para ser meia-noite. Isso significa que já são 11h30 da noite. É bem tarde, principalmente para as crianças. Então, a pergunta é: esse garoto está descansando o suficiente? E você pode falar assim, não, professora, mas não tem problema. Ele dorme esse horário tão tarde, só que no outro dia ele acorda também bem tarde. Tá, então a quantidade de horas até pode ser suficiente, porém, nós temos um problema. Nós temos no nosso corpo um ciclo regido pela luz do sol, que é da produção de hormônios. E principalmente na época do crescimento, no começo da noite, até umas 10 horas mais ou menos, se você já está dormindo, você recebe uma carga de hormônios que em outro horário ela é bem reduzida. Então, essa criança aí, ela não está dormindo o suficiente, principalmente porque o horário que ela está dormindo é muito tarde. Então, olha a resposta, ó. Não. Ele está acordado até 23h30, quase meia-noite, perdendo um bom tempo de descanso. Letra B. Como ele se sente na manhã seguinte? Olha lá a carinha dele, ó. Então, eu observei que ele está sonolento, cansado e distraído. Letra C. Você acha que ele vai conseguir aprender tudo o que a professora ensinar? Pensa só. Não, pois o descanso, além de deixar a pessoa sem sono e esperto, ele ainda contribui para a aprendizagem. Quando você dorme bem, no outro dia você aprende bem. Você está de bom humor. Não pode dormir tarde, é errado. Uma vez ou outra, com a autorização da mamãe, é outra conversa. Mas o hábito de dormir tarde para as crianças não é bom. É um hábito ruim. Você sabia? O sono nas diferentes fases da vida. Cientistas que estudam o sono e a relação entre ele e a saúde elaboraram a tabela a seguir,
que apresenta a quantidade recomendada de sono para cada idade. Verifique se você está dormindo o tempo necessário. Então, olha lá, dependendo da idade, a quantidade de horas. Olha lá, de 0 a 3 meses. Então, um bebê recém-nascido, ele dorme de 14 a 17 horas. É quem precisa de dormir mais. Em segundo lugar, um bebê, mas não recém-nascido, um bebê normal, de 4 a 11 meses. Ele dorme de 12 horas até 15 horas por dia. Quando a criancinha já tem 1 a 2 anos, ela dorme de 11 a 14 horas mais ou menos. De 3 a 5, de 10 a 13 horas. De 6 a 13, que é a idade de vocês, de 9 a 11. Lembrando que 9 é o mínimo, 11 é o máximo, então o ideal é a metade, 10 horas. De 14 a 17, de 8 a 10. De 18, que é adolescente para adulto, até 64 anos, de 7 a 9. E acima dos 65, pode dormir um pouquinho menos, de 7 a 9. Abstinência. O menino tá aí falando, não. Abstinência é deixar de realizar certa atividade. Renunciar à satisfação de um desejo qualquer. Para cuidar bem da saúde, às vezes precisamos dizer não. Quando nos recusamos a comer, beber ou utilizar substâncias que prejudicam o nosso corpo, estamos praticando a abstinência. Porque usar algo que poderá causar dor, doenças e até mesmo a morte? Por quê? É o caso aí do cigarro. Cigarro é uma droga. Você sabia? Tabagismo. O tabagismo está relacionado ao hábito de fumar. Várias pesquisas científicas já comprovaram que o cigarro, um dos piores inimigos da saúde, pode causar doenças graves, tais como vários tipos de câncer, pulmão, boca, garganta, entre outros. Cardiopatias, que são problemas no coração. Enfisema pulmonar, problema no pulmão. Bronquite, inflamação nos brônquios. E acidente vascular cerebral. É quando no nosso cérebro, alguma artéria ou veia, ocorre um problema, ou entupimento, ou rompimento, qualquer tipo. Chama AVC. Muitas pessoas começam a fumar ainda bem jovens, mas você que já conhece os perigosos efeitos do cigarro, tem a oportunidade de praticar a abstinência. Nunca coloque um cigarro nos lábios. Cigarro mata. Número 2. Cite outros produtos dos quais devemos nos abster. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Você pode fazer, porque elas são uma resposta até meio pessoal. Álcool. O álcool é muito ruim para os relacionamentos, para a sociedade e para a pessoa. A cafeína, em excesso faz muito mal. Excesso de açúcar. Sabia que quando a gente come muita coisa com açúcar, abaixa a nossa imunidade? Imunidade significa as defesas do corpo. Refrigerantes. Refrigerante também tem muito açúcar e o refrigerante ele tem um problema pior, porque ele desconstrói o osso, ele descalcifica o osso. E com o tempo a pessoa vai tendo doenças bem tristes com os ossos. E drogas. Aqui a gente pode ver pessoas tendo sabedoria, pessoas que estão saudáveis, mantendo peso, fazendo exercício físico ao ar livre, tomando sol. E ainda eu acho que eles estão indo buscar um tesouro, que olha que coisa boa, eu queria esse tesouro aí, ó. Frutas, verduras, sucos, coisas bem saudáveis. Na verdade, a nossa saúde é o maior tesouro que a gente pode ter. E a gente não pode deixar de lado de buscar esse grande tesouro. Comece já a fazer coisas saudáveis. Escolha bem as coisas que você faz
e tenha sabedoria. Deus promete sabedoria para todos aqueles que pedem. Vamos pedir? Querido bom Deus, nos dê sabedoria para termos boa saúde, escolhermos bem o que a gente come, bebe, o tempo que a gente passa com descanso, com lazer e também com as atividades físicas. Abençoe a cada um de nós, não merecemos, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um beijo, até a próxima aula.